Olá, pessoal. Meu nome é Ângela. Estou cursando o curso de Pedagogia na Escola Uninter, no Polo de São Bento do Sul. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, que a gente está vendo sobre o universo lúdico, A gente está vendo o universo lúdico na pedagogia do movimento. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre o brinquedo cantado. Tentando reavivar o brinquedo cantado de gerações passadas, vamos recorrer a um caso de ensino relatado pela professora Júlia, que coincidentemente contribuiu para a nossa discussão. Trabalhar brinquedos cantados relacionados com a questão do folclore foi de fundamental importância para os meus alunos da classe de alfabetização, para instigá-los à investigação, à curiosidade, ao questionamento, de reforçar a expressividade foram objetivos e principais de temática. Para meu espanto, ao questionar os alunos sobre qual brincadeira gostariam de realizar, dentre as pesquisadas em casa com seus pais, quase unanimidade foi a de Corre Cutia. Uma musiquinha simples, com movimentos simples, mas de agrado geral, tanto pelos alunos quanto pelos pais. Quando me propus a ensinar a letra, outra surpresa, todos sabiam. Corre cutia, de noite e de dia, corre cutia, na casa da tia, corre cipó, na casa da vovó, lencinho na mão, caiu no chão. Quando questionei se sabia o que era uma cutia, a maioria dos alunos disse: é um animal, roedor, professora. Ótimo! Quando questionei se sabiam como se brincava, houve um silêncio. Então, vou ensinar. Querem aprender? Ela falou para os seus alunos. A alegria foi geral e os movimentos foram saindo espontaneamente. Cada criança gesticulava de sua maneira. Ao mesmo tempo, fui introduzindo movimentos mais aprimorados do brinquedo cantado, seguido de uma ordenação de sequência até a culminarmos que os movimentos do lenço atrás, além da expressividade que o brinquedo requer. Outros movimentos, atividades foram desenvolvidos como leitura de interpretação da letra da cantiga, rimas, pinturas, pesquisas, pequenas produções de textos coletivos e novos movimentos corporais. O interessante foi o retorno imediato de todas as propostas feitas. Nesse trabalho surgiram outras produções e brinquedos cantados, tendo como base os animais, acompanhados de novas representações corporais. Entre eles, o passa, passa, gavião, todo mundo é bom. As lavadeiras fazem assim, assado, carne seca no esopato. A interpretação da letra acabou por introduzir o estudo de outras profissões, além da lavadeira, sugeridas pelas crianças. Ao final de cada um escolheu uma profissão para colocar na música e representar corporalmente. Professor, médico, costureira, dentista, bombeiro, faxineiro, padeiro, frentista, enfermeiro. O intuito da atividade foi mostrar que a linguagem corporal está presente em todas as atividades na sala de aula, que além do caráter lúdico e alfabetizador, possibilita a construção de novos conhecimentos das crianças. Que 10, né? Que legal! Hoje as brincadeiras e jogos que as crianças conhecem praticam apresentam, na maioria, menor variedade de movimentos, sendo vivenciadas de forma mais individual, além de serem de quantidade reduzida. Nesse sentido, o professor pode contribuir para que os alunos tanto ampliem o conhecimento em relação ao universo lúdico, como também se beneficiam em todos os aspectos do seu desenvolvimento. Por meio das brincadeiras e dos jogos, as crianças podem aprender muitas coisas que vão além de jogar.
entre quais podemos citar ter persistência, empenhar-se para conseguir alcançar seus objetivos, mesmo diante de obstáculos e dificuldades. Resiliência, procurar soluções para situações de problemas, aprender a conhecer, selecionar, testar estratégias adequadas para cada situação diferenciada do jogo. Aprender a fazer, cooperar com seus colegas para que todos possam beneficiar-se e ter êxito. Aprender a viver juntos, Superar limites, conhecer e controlar relações diante das situações adversas. Respeitar as opiniões e limitações dos colegas. Aprender a ser. Esses outros benefícios podem ser alcançados a partir de várias vivências de jogos, mas é necessário que o educador tenha o conhecimento necessário, adequado para desenvolver ação pedagógica de forma competente e compromissada. Através dessa vivência lúdica, a criança também aprende conceitos, estabelece e experimenta formas diferenciadas de relacionar-se com seus pares, trocando ideias, cedendo, opinando, tolerando, sentindo e cooperando. Esse aprendizagem não se limita apenas no período da infância, faz-se presente em todas as outras fases da vida. Assim, para Orlick, seus padrões da brincadeira preparam a criança para seus papéis como adultos. Então, será melhor nos certificarmos que os papéis para os quais eles estão sendo preparados sejam desejáveis. Veremos na sequência alguns conceitos para que possamos conhecer as proximidades e as diferenças entre as principais componentes do universo lúdico. Nós vamos ver aqui alguns conceitos, que é jogo, brincadeira e brinquedo. As atividades lúdicas cada vez mais têm sido utilizadas por profissionais que se dedicam e trabalham com criança. O uso de atividades como jogo, brincadeira e brinquedo podem variar de acordo com os objetivos do profissional propõe para alcançar. Nesse trabalho, nossa proposta é mostrar a atividade lúdica como um recurso didático que pode ser utilizado pelo educador como uma ferramenta a fim de contribuir para o enriquecimento de sua prática pedagógica, tornando o processo de aprender mais atrativo, motivante e significativo para as crianças. A presença da ludicidade no processo de ensino-aprendizagem é fundamental importância, principalmente quando se trata de criança. Podemos dizer que ela envolve o universo de brincadeira, do jogo, do brinquedo, da própria atividade lúdica. Embora os significados dados nos termos jogo, brinquedo e brincadeira se justaponham, pesquisadores que se dedicam a estudá-los mostrá-lo que existe diferença, caracterizando a partir do seu uso, da ação contida em cada um dos comportamentos que eles suscitam. Oliveira, citado por Carvalho, ao fazer as características do brinquedo, propõe tratar-se de um objeto palpável, finito e materialmente construído, podendo-se construir segundo as formas variadas de criação, desde aquelas artesanais até inteiramente industrializadas. Esse mesmo autor faz uma distinção entre o brinquedo, brincadeira e jogo, julgando que quando falamos de brinquedo, estamos dando a conotação de um objeto, no sentido de gratuidade de adesão descomprometida com a finalidade de distração. Já a expressão brincadeira ou jogo amplia a ação coletiva de uma prática que sugere destreza, desejo de vencer e da disputa. Para Friedman e Volpato, citados por Almeida,
A brincadeira refere-se ao comportar-se no espontâneo, ao realizar uma atividade das mais diversas. O jogo é uma brincadeira que envolve certas regras estipuladas pelos próprios participantes. O brinquedo é identificado como um objeto de brincadeira. A atividade lúdica compreende que todos os conceitos anteriores. Dessa forma, entendemos que a brincadeira está mais ligada ao sentido de gratuidade e que uma ação livre de compromissos e possibilidades de experiência de regras, flexíveis e determinadas. Enquanto a brincadeira durar, por aqueles que dela participam, o jogo também possui regras que são modificadas, geralmente quando o interesse daqueles que jogam diminui, sendo, portanto, também flexíveis. O brinquedo é um objeto manuseado, manipulado e desenvolvimento da atividade lúdica. Portanto, pode ser utilizado de tal também para os jogos. Kishimoto cita por Carvalho faz a diferença entre esses termos. Proposto no brinquedo deve ser entendido como objeto, suporte de brincadeira. Brincadeira como uma descrição de uma conduta estruturada como regra, um jogo infantil, para designar tanto objeto como regras do jogo da criança, brinquedo e brincadeiras. Cabe destacar que o jogo pode ser utilizado como recurso didático em várias áreas do conhecimento, pois é uma ferramenta que oferece inúmeras possibilidades para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, principalmente para motivar o aluno, pois por meio do manuseio de materiais, brinquedo, da expressividade através dos movimentos, brincando, jogando, a criança pode incorporar o conhecimento de uma forma concreta, aprendendo lúdico e prazerosamente. Mas por que para a criança é importante brincar? Você já fez essa pergunta? O ato de brincar desempenha um papel importante na infância, pois é brincando que a criança aprende e se desenvolve, experimentando e interage, relacionando aquilo que vivencia e com o que observa à sua volta, estabelecendo as relações necessárias para a aquisição do conhecimento. Podemos dizer que a aprendizagem se dá de uma forma mais significativa se a criança vivenciar situações pedagógicas através do movimento, experimentando, realizando, sentindo, percebendo, e tudo se dá pelo corpo. As brincadeiras e os jogos ocupam um papel principal nessa vivência, pois fazem parte do universo infantil. A escola deve priorizar o seu projeto político-pedagógico de desenvolvimento de atividades que privilegiem o lúdico. Os educadores, por sua vez, no espaço da sala de aula, devem fazer ludicidade com os principais eixos norteadores da sua prática pedagógica. A importância da vivência lúdica no desenvolvimento da criança. A importância do jogo no universo da criança, tanto no período da educação infantil, como nas séries iniciais no ensino fundamental, tem sido evidenciada por vários estudiosos de aprendizagem no desenvolvimento como um fato indiscutível, no sentido que as crianças brincam grande parte do seu tempo. Também porque o jogo constitui um dos recursos de ensino mais eficientes para que a criança adquirir conhecimento sobre a sua realidade. Sabemos que o processo da educação escolar ocorre como ênfase, principalmente em processos verbais, através de palavras, símbolos e códigos. No período da educação infantil, há acordo entre estudiosos quanto ao benefício que ensinar os conceitos por intermédio de atividades lúdicas, mediadas pela linguagem oral e gestual, motora,
e por objetivos de figuras. Há também consenso quanto ao fato em que a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental constituem uma época com uma excelência de aquisição, repertórios conceituais, considerando básicos na aquisição de academias posteriores, entre os pré-requisitos necessários para a aquisição. Pode citar domínio, conceitos temporais, numéricos relacionados. A questão motora assume grande alcance da atividade da criança, sendo muito importante a situação sejam planejadas especialmente para trabalhar o movimento em várias dimensões, oportunizando espaço para a efetivação e todos os membros à rotina diária, de modo de incorporar diferentes significados que lhes são atribuídos familiares e na comunidade. Deste modo, é fundamental que o trabalho pedagógico com o movimento envolva expressividade e mobilidade própria das crianças. Compreender o caráter lúdico, expressivo a manifestação da motricidade infantil, pode ajudar o professor a organizar melhor sua prática. Para guiar no período da educação infantil, das séries iniciais, o ensino fundamental, por meio de brincadeiras da fantasia, que as crianças adquirem maior parte dos repertórios cognitivos, emocionais e sociais. O jogo é reconhecido por meio que fornece à criança um ambiente agradável, motivador, planejado e enriquecido, que possibilita a aprendizagem de várias habilidades. Atividade lúdica. O jogo possibilita que a criança vivencie brincadeira e da fantasia, sendo reconhecida por grande parte dos educadores como ferramenta didática que oferece inúmeras possibilidades pedagógicas. Tal reconhecimento ocorre há algum tempo por parte dos educadores que já defendiam a utilização e vivenciando a melhoria da aprendizagem escolar das crianças. Vamos ver agora as características do jogo. Conforme Fish, alguns dos elementos da característica do jogo são a ludicidade, a alegria, o prazer, a competição e a tensão. No jogo, o ritmo, a execução de regras são estabelecidas pelos participantes, sendo os movimentos compatíveis às possibilidades de execução de cada um dos seus componentes do grupo. A competição se faz presente na disputa entre os participantes que tentam superar desafios obedecendo às regras, mas o prazer diversificado de brincar são predominantes no desenvolvimento do jogo. A ordem, a tensão, a alegria, o movimento, a mudança da solenidade, o ritmo do entusiasmo caracterizam o jogo como ludicidade, remetendo participantes para um mundo diferente, o que leva a uma separação espacial em relação à vida cotidiana. É dentro desse ambiente do jogo que o processo de suas regras tem validade. A competição será presente no jogo de uma forma de desafio, levando a criança a tentar superar suas próprias dificuldades e servindo também para elemento motivador da sua aprendizagem. A vitória é um dos objetivos, e não o único, sendo que as regras são construídas com a possibilidade de ser modificadas por aqueles que participam do jogo. Respeitá-las é necessário para que o jogo não perca o encanto do adversário. É visto, sobretudo, que o companheiro, pois sem ele não haverá o prazer de jogar e desafiar. A utilização do jogo no recurso didático pelo educador pode contribuir no aumento de possibilidade de aprendizagem da criança, pois por meio desse recurso pode vivenciar corporalmente e a situação do ensino-aprendizagem, excedendo a criatividade e expressividade, interagindo com outras crianças, exercitando
cooperação, aprendendo em grupo. Assim como o jogo, o professor possibilita que a criança o acesso do conhecimento a partir da vivência, da troca, da experiência, proporcionando uma educação infantil mais lúdica, prazerosa. Desse modo, aprender pode e deve ser extremamente agradável e motivador para as crianças. Assim, eles terão muito mais vontade e desejo de aprender, né? Agora, o jogo como recurso didático na educação infantil e nas séries iniciais no ensino fundamental. Nas últimas décadas, no século passado, a educação e a escola passaram por algumas mudanças e adequações em relação a vários aspectos. A organização, currículos, espaço físico, entre outros, né? A criança deixou de ser vista como um adulto em miniatura, como era antigamente, né? As crianças eram vistas como um adulto em miniatura, né? Até vestiam as crianças como adulto. Mas a criança deixou-se de ser vista assim. E suas necessidades foram reconhecidas como diferenciadas das dos adultos, entendendo-se, portanto, que a sua educação escolar também teria de ser diferente. A partir daí, a preocupação de vários estudiosos da área tivesse voltado para a organização curricular específica tendo a educação para as crianças. Outra mudança que foi relacionada à formação dos professores, que passou a ser diferenciada para desenvolvimento do trabalho pedagógico com as crianças. Como consequência, a concepção da maioria dos educadores começou a mudar. A criança tornou-se o centro do processo de ensino-aprendizagem. Paralelamente, esse processo ocorreu em busca de metodologias que viessem ao encontro de novas necessidades e interesses dos alunos. O jogo, então, passa a ser reconhecido pelos educadores como uma importante ferramenta didática que pode auxiliar o encaminhamento de prática pedagógica de forma criativa, inovadora e, mais importante, muito prazerosa para as crianças, aproximar-se assim do aprender e do brincar. O jogo tem um papel muito importante no processo de desenvolvimento infantil, pois, através da vivência da criança, pode aprender de uma forma divertida, exercitando a imaginação, fantasia e criatividade. O dia a dia na sala de aula pode ser sempre interessante, desafiador, surpreendente, envolvendo a criança de tal forma que elas, no processo de aprender, seja sempre cativante e fascinante. Nesse contexto, né, a gente vê que Freire ele fala as relações entre o jogo e a educação, jogo e cultura, jogo e sociedade, jogo e processo de desenvolvimento da criança, jogo e vida são decididas juntas. O jogo proporciona muitos benefícios para a criança em relação ao seu desenvolvimento integral, sendo uma experiência fundamental, uma terapia imprescindível para estimular a redução de suas habilidades concretas. Além disso, possibilita o educador a ampliar as técnicas de comunicação social que auxilia a criança no desenvolvimento das habilidades e competências para interagir e comunicar-se melhor. Nós vamos ver agora os aspectos metodológicos na aplicação do jogo. Metodológicas agora, os aspectos, né? Na elaboração do planejamento, o professor deve considerar o contexto social, ambiental e cultural, no qual seus alunos estão inseridos, bem como no conhecimento que eles já têm sobre a brincadeira, jogos e outras atividades lúdicas, para então partir daquilo que já sabem, elaborar e sistematizar os diferentes conhecimentos que serão abordados nas salas. O educador, ao planejar, ao organizar a prática pedagógica, deve selecionar as técnicas de estratégia mais adequadas para a situação de ensino, tendo como objetivo maior viabilizar e a melhor forma do processo de ensino-aprendizagem. Para a utilização do jogo como recurso didático, é necessário que alguns encaminhamentos metodológicos sejam considerados pelos educadores
a fim de que possa utilizar essa ferramenta fazendo uso de suas inúmeras possibilidades educativas. Para isso, ele deve atentar também a alguns aspectos como a natureza do lúdico, fins de abrangentes, específicos e meios, as causas e os efeitos, respostas e encaminhamentos, as formas adequadas de implementação, adaptação na escola, organização, planejamento, execução, análise de qualidade. A sistematização do encaminhamento do método deve considerar as seguintes etapas para a efetivação: organização do planejamento, característica dos alunos e do ambiente adequado dos objetivos. Preparação da formação dos participantes, conhecer as regras, fazer bom uso delas, alterar o comando para elaboração das regras, incentivar a cooperação, fornecer novas básicas e dinâmica do grupo. Execução das atividades lúdicas, explicar de forma clara e objetiva, demonstrar e elaborar roteiros, transmitir segurança e motivar. A avaliação dos resultados contínua deve ser um processo que estuda e interpreta os conhecimentos, as habilidades e as atitudes dos alunos. Para uma adequada aplicação dos jogos e ferramentas didáticas, é importante para o educador esteja atento a algumas atitudes que são importantes para o alcance dos objetivos pretendidos. Ser um guia, enquanto orienta um juiz do jogo, quando dirige. Durante o jogo, colocar-se um modo de não atrapalhar a movimentação dos jogadores. Criar uma postura e dar voz. Ser um animador, incentivador e desafiador. Conduzir o jogo, tendo em vista objetivos. Observar e registrar o desempenho cognitivo, motor, afetivo, social que cada participante durante o desenvolvimento do jogo. Discutir e analisar com os alunos por que o jogo e seus efeitos, bem como a relação das atitudes dos participantes. Despertar segurança e oportunizar novos conhecimentos. O educador deve também estar atento a alguns seguintes aspectos no intuito de facilitar o enriquecimento da prática pedagógica. Propor regras e leis, e não apenas impor, possibilitando os alunos a um exercício de uma atividade política moral de forma lúdica e prazerosa. Permitir a troca de ideias de elaboração de regras, oferecendo oportunidade para descentralização e coordenação de diferentes pontos de vista. Atribuir a responsabilidade para fazer com que os alunos cumpram as regras e inventar sanções e soluções. Tornar possível às crianças o ato de julgar, a fim de que selecionem qual regra deve ser aplicada. Fomentar o desenvolvimento da autonomia. Possibilitar ações físicas que motivem a criança a serem mentalmente ativas. Então, nós vimos aqui, né, sobre a parte dos jogos, né, qual a importância, né, como nós devemos agir, né, como nós devemos fazer, quais são as importâncias, como é importante a brincadeira, né, dentro da parte da pedagogia, né, nós temos que trazer para nossas crianças, mas tudo tem que ter um propósito, né, então nós temos que escolher um jogo, alguma atividade que seja uma atividade lúdica, que venha ter sempre um propósito naquilo que a gente quer passar para as crianças, porque assim elas vão estar brincando, aprendendo e conhecendo um pouquinho mais. Então, mas ali a gente viu até agora por final, né, os objetivos que tem que ser, né, que nós temos que ter pretendidos com o jogo, né? Nós temos que colocar regras, eles têm que cumprir as regras, nós temos que passar isso para eles poderem compreender e saber como jogar, e assim ali eles podem, né, vivenciar aquele momento de jogo juntos, né? Então isso foi o estudo sobre a parte de jogos, né? Sobre a parte lúdica. Eu acredito que vocês tenham aprendido, eu também aprendi bastante sobre isso, como devemos trabalhar com nossas crianças. Então, hoje em dia, a parte de memorização não está em alta jogos, diversão, aprender se divertindo.
né? Aprender de uma forma mais gostosa, mais prazerosa, né? Uma forma que venha chamar a atenção das nossas crianças, tá certo? Um grande abraço. Nós vamos estar vendo atividades esportivas no próximo vídeo e que a gente possa aprender um pouquinho mais. Um grande abraço e até logo!